Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa do Mosquito aqui na TV Mosquito. É tudo Mosquito, é uma coisa boa. Esse programa que recebe pessoas mais que especiais, pessoas que têm histórias interessantíssimas para te contar. E hoje eu estou recebendo aqui ele é empresário, ele é um homem de Deus, ele é pastor, ele é empresário e é mentor também. Ele vai contar um pouquinho da história e da trajetória dele como empresário e agora nessa nova trajetória como mentor. Seria a palavra mentor ou coach? É a mesma coisa, não é, Paulo? Eu acho que é a mesma coisa. Não sei. Ele vai me explicar. Não é, né? Ele vai me explicar tudo porque você vai conhecer um pouquinho da história de Cleverson Lacerda. Seja bem-vindo, meu amigo. Mosquito. Um homem super educado, gentil, calmo. Eu como um louco igual eu. Não sei como é que você veio num programa desse. Eu não sei de onde você tirou calmo, viu? Você não é calmo? Na teoria eu não sou muito calmo, não. Ah, mas você é um cara mais centrado, tranquilo, olha. Eu costumo dizer que com o tempo a maturidade nos leva a essa calmaria, mas de vez em quando a gente sai da caixinha também, viu? Você sai da caixinha também? Sai, é normal. Todos nós em algum momento a gente sai. Ô Cleverson, seja bem-vindo ao programa do Música, aqui ao Grupo Massa, enfim, nosso time aqui está muito feliz de receber, viu? É uma satisfação, muito obrigado, recepção muito calorosa. Cafezinho muito bom. O cafezinho da Dona Maria. Cafezinho muito bom. Papo, você já encontrou meu amigo China? Já fizemos muita amizade por aqui e a verdade é que estou me sentindo em casa. Ah, sinta-se mesmo, viu? Aqui você tá a extensão da sua cozinha, tá? Maravilha. Viu? Irmão, quero conhecer um pouquinho da tua história, de onde que é o Cleverson, como é que é essa história sua no empreendedorismo. Cara, se eu for te contar a minha história, prometo que eu não vou fazer você chorar, tá? Mas enfim... sou de São Paulo, nasci em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Já ouviu falar na Vila Brasilândia? Já. Então, mas fica bem depois. A Vila Brasilândia é só a referência. Só começou ali, né? Então, como referência a Brasilândia. A verdade, eu nasci no extremo da zona norte, um lugar chamado Jardim Guarani. Foi onde eu nasci, filho de um pai paranaense e uma mãe pernambucana. Eita, que mistura, hein? É uma mistura, então dá pra ver a cabeça um pouquinho mais avantajada. O linguajar que mistura o paranaense com o pernambucano também. Mas você tem um português correto. Não é igual eu, falo tudo errado, tudo esquisito. Mas de vez em quando sai, de vez em quando sai um nós vai, nós vem também. Fala, né? Mas nasci no extremo da zona norte de São Paulo. Eu sempre fui muito precoce. Então, nasci de 8 meses, então até para nascer eu fui muito apressado. Rapaz. Então, a minha mãe, sou o primeiro filho de quatro filhos. Eu sou o primeiro, sou o mais velho. A Dona Maria, que infelizmente eu perdi ela na pandemia, perdi minha mãe na pandemia, mas ela deixou um legado muito forte aí na gente. Foi da minha mãe, na verdade, que veio toda a inspiração, que eu costumo dizer. Inspiração para estudar, inspiração para crescer, para se desenvolver, né? O maior sonho da vida da minha mãe era estudar. Minha mãe, ela não pôde estudar, ela foi a filha mais velha também de 7 irmãos, então com 5 anos de idade ela já estava em cima do fogão a lenha, cozinhando, cuidando dos irmãos que já eram mais novos, porque naquela época não tinha televisão, né? Então meu avô tinha que se manter ocupado. E para se manter ocupado fazia filho. Então, antigamente era aquela assim, 5, 4, 3, 2 e aí vai, né? Então, seu Francisco, o famoso Chico, não brincou não brincou. E nessa brincadeira aí, a minha mãe cresceu de uma infância muito difícil. Na década de 60, meu avô veio para São Paulo. Nossa, meu pegou avô aqui. materno. Pegou isso aqui, para você ter uma ideia, meu avô chegou na Estação da Luz, viu um espelho, e ele ficou olhando pro espelho, e ele andava para um lado, pro outro. Que diabo é isso? E aí um cunhado dele veio receber ele e viu ele daquele jeito, e falou: "Ô Chico, o que tá acontecendo?" E esse camarada aí tá onde eu vou, ele vai também. E ele andava para um lado para o outro e falava: "Não, rapaz, isso aí é você." Porque ele nunca tinha visto um espelho daquele nível, espelho de corpo inteiro, né? Então era diferente. Então eles vêm, a minha família veio de uma raiz muito pobre. E aí chegou aqui na década de 60, com 7 filhos, vieram batendo panela dentro do trem, né? Passaram pelo Paraná antes, no Paraná não deu certo, né? Então... então desceram do Nordeste. Desceram do Nordeste, Paraná não deu certo, São Paulo. Então pegaram aquela crise do café no Paraná, na década de 60. Já teve aquela geada pesada. Exato, então... sempre a veia empreendedora muito forte, mas muito sofrimento. Chegaram aqui debaixo de muito sofrimento. Mas eu costumo dizer o seguinte: gente trabalhadora dá certo em qualquer lugar. Então, arregaçaram as mangas, 7 filhos, né? Então 2 mulheres, 5 homens,
colocaram essa meninada pra trabalhar na feira, né? Antigamente a gente tinha um carrinho de feira, você lembra, não? Lembro demais. Lembra? Você tem uma ideia, eu vou no CEAGESP, tanto que eu gosto de feira. Todo domingo eu vou lá. Cara, você acredita que eu não vou no CEAGESP? Você tem que ir pra comer o Todo pastel. mundo me fala, pelo menos pra comer o pastel. Mas pensa num vulca de gente. E eu gosto, é gente tropicando em cima da gente, dando tapa na orelha e tal, e grito. Eu gosto demais do povo. Eu gosto muito do povo. E o CEAGESP me traz muito isso. Eu acho que isso é uma raiz nossa, né? Eu tenho muito dessa raiz também, justamente pela família, né? A Então, gente tem essa questão da... eu eu lembro que a gente não tinha muita frescura antigamente. Não. Né? Então, assim, falava em festa de casamento. Festa de casamento era quem quisesse vir. Também. Comida era aquela baciona de... Lembra batatinha de festa? Não? Lembro. Era aquela baciona com batata temperada. É. Ia fazer churrasco, era um tamborzão na calçada de casa. Exatamente. Na lata de É isso aí. de óleo. É isso aí. De tinta. Nossa, isso aí eu vivi tudo isso aí, cara. Isso era uma coisa muito boa. Então eu venho dessa raiz, né? Eu venho dessa linha, foi assim que eu cresci, foi dessa forma que eu me desenvolvi. Eu fui o primeiro filho da minha mãe, que foi a primeira filha, então eu fui o primeiro neto também, então eu não posso negar também que meus avós me mimaram um pouquinho, né? É, né? Só que o mimo durou pouco. Né? Então, na hora que você nasceu o segundo, você já se lascou. Aí já era. Aí você vai perdendo o posto. Já era. Eu sempre fui autodidata, Mosquito. Sempre. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, tinha um programa na televisão que não é não sei se é da sua época, acho que não. Vai. Seu cabelinho tá muito pretinho, acho que não vai ser da sua época. Eu uso tinta. Mas brinca. É por isso. Mas a gente tinha, é lógico que você conhece, né? Principalmente você da TV, programa da Inesita Barroso. Pelo amor de Deus, você tem uma ideia, eu fiz o programa da Inesita Barroso. Tá brincando? É, e com a dupla que você conhece. Você tá pintando o cabelo mesmo. É lógico, Léo Canhoto e Robertinho. Rapaz. Na verdade, esse cabelo já é posto, o né? Canhoto nem canhoto é mais. Esse Léo Canhoto morreu. É verdade. Eu fiz a Inesita, eu toquei sanfona com a Inesita Barroso. Eu toquei. Eu era moleque, né? Mas eu toquei. Quando ela tocou, ela já tinha 150 anos. Quando ela fiz... Né? Não é? Todo domingo. Toquei com ela. Cara, eu com 5 anos de idade, meu avô gostava muito desse programa. Então, meu avô, ele colocava... Domingo de manhã era lei, ele acordava cedo. Meu avô também. Então, tinha 2 coisas que meu avô gostava. A missa e o programa da Inesita Barroso. Eita, coisa boa. E a minha avó tinha um violãozinho preto, encostado no canto da sala. Eu tinha 5 anos de idade. O violão era pequeno, até porque minha avó também, tadinha, minha avó não cresceu muito. Né? Era baixinha. Pequenininha, 1,5 m. Na verdade, ela tem menos de 1,5 m. O dia que ela descobriu que ela tinha menos de 1,5 m, ela ficou deprimida. Tadinha. A gente levou 2 dias pra entender o porquê que ela estava deprimida. Caramba. Aí depois de 2 dias a gente arrancou dela. Na hora que eu fui no médico, ele me mediu, eu tenho 1,45 m. Eu não tenho nem tamanho de gente. Ela falou. Que dó. Mas eu autodidata. Vi aquele violão ali, na época tava lançando uma dupla sertaneja no Brasil chamada Leandro e Leonardo. Pois já. Nossa, isso faz tempo. E aí eu peguei o 89. violãozinho. Peguei o violãozinho e aprendi a tocar Pensa em Mim no violãozinho, olhando o programa da Inesita Barroso. Né? Então, ali eu descobri que eu tinha capacidade de aprender as coisas só de olhar. Você era muito rápido de aprendizado. Era muito rápido, então eu aprendia muito rápido. E a verdade é o seguinte, né? Fazendo da história longa, uma história curta, né? Eu acho que foi entender essa capacidade de aprender rápido que me trouxe até aqui. Então, eu aprendi muito rápido, então a consequência disso era que eu errava muito rápido, mas eu consertava muito rápido também o erro. Enquanto os outros ainda estavam pensando em aprender, Exato, você já tinha né? aprendido errado. Aquele ditado de que enquanto você está indo, eu já fui e já voltei, de fato isso aconteceu muitas vezes comigo. Então, durante a minha infância, eu sempre muito arrojado na escola. Pra você ter uma ideia, entrei na escola, a primeira série, a segunda série eu não fiz. A escola me pulou. Oxi. A professora mandou entrar com recurso para me pular o segundo ano da escola. Caralho. Na Secretaria de Ensino. Olha lá, ele falando palavrão. Né? Mas tudo bem, eu te perdoo dessa vez. Vou fazer o quê? Sai! Sai! Então, assim, a professora, ela identificou isso, entrou com recurso para eu não fazer o segundo ano. E aí me fizeram um teste no terceiro ano, eu fiquei um período de adaptação e fui direto. Entrou pro terceiro ano, Fui já direto. você já pulou. Fui direto. Você saiu mais cedo do colegial, do primeiro ao terceiro, com 16 anos eu já estava na faculdade, né? 16 para 17. Com 16 anos? Já estava na faculdade. Rapaz, com 16 eu não sabia nem ler ainda direito. 16 para 17, 2 meses depois fiz 17, mas já estava na faculdade. Caramba! Com 13 anos eu tive uma grande virada de chave na minha vida, que para mim foi
foi muito importante, é o que me sustenta até hoje do ponto de vista de fé. Então, aos 13 anos de idade eu descobri a igreja evangélica através do meu pai. Meu pai foi o primeiro a conhecer a fé cristã protestante, né, o evangélico. E aí, eu vendo ali o comportamento dele, eu fui querer entender mais de como era aquilo. Então, com 13 para 14 anos, eu li a Bíblia. Eu peguei a Bíblia para ler. E acredite, com 13, 14 anos, eu entendi. Entendeu? Então, à medida em que eu entendi a Bíblia, eu entendi que eu precisava de uma coisa. Eu precisava de Jesus na minha vida. Eu precisava ter um relacionamento com Jesus mais perto. Eu me encantei tanto pela história de Cristo que eu não conseguia viver mais sem Ele. E a forma mais próxima de eu estar vivendo isso era estando dentro de uma igreja. Então a Bíblia ela te aproxima do conhecimento, a igreja te aproxima do sentimento. O ser humano ele não pode ser um ser humano só intelectual, a gente precisa sentir. A gente tem que ter certos sentimentos, né? Então, com certeza. esse nosso bate-papo aqui é muito disso. Então, se for um bate-papo só frio e você usar a técnica que você tem, ele não vai gerar nada. Apesar que não tem técnica nenhuma, eu só faço aqui... Não, você tá brincando, mas de verdade você sabe que mesmo essa espontaneidade é recheada de uma história que você tem com a TV. Então, essa técnica, ainda que seja empírica, né, ainda que seja uma coisa que está dentro de você e você não escreveu um método, eu vivi, né? Então, vivenciei, você não tem um método mosquito, mas isso aí tá dentro de você, cara. Isso aí já é você. Apesar que eu não sou método nenhum, eu não sou exemplo pra ninguém. Pá, não sou exemplo porcaria nenhuma, eu sou muito... Você vê que já mudou, né? Ele ia falar um palavrão, já cortou, você viu que legal? Eu lembrei que o YouTube Tô começando, eu lembrei que o YouTube me bloqueia. Jesus então, começou a fazer a obra na vida do mosquito já, gente. Eu sou uma porcaria, vai lá, vamos lá. Mas aí com 13 anos conheci a fé, cara. Conheci a fé, comecei a ir pra igreja, comecei a me aprofundar mais na Bíblia e me encantei pela igreja. Então fui músico na igreja, conheci a minha esposa na igreja. Caramba! Conheci minha esposa na igreja, com 16 anos eu já estava com a minha esposa, foi minha primeira namorada, minha esposa, estamos casados há 23 anos, pai de 3 filhos e, cara, minha vida ali mudou completamente. Vou brincar, assim, tá 23 anos, caso se tivesse preso, eu já tava sorto, ó. 23 anos, cara. Mas cara, nessa eu quero continuar preso porque é uma prisão boa. Se tivesse preso, já tava sorto. É uma prisão boa demais, cara. Então, assim, eu fiz a minha vida junto com a minha esposa. Ela é seu alicerce? Sua base? A minha esposa é mais do que a minha base, né? Eu costumo dizer o seguinte... Vou tentar consertar o que eu falei. A base de tudo é a fé. A base de tudo é Deus. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Fala terrenamente. Não existe o terreno sem Deus também. Terrenamente, né? Enfim. Não tem, você tá certo. Em tudo eu vejo Deus, mas abaixo de Deus, nessa hierarquia, eu vejo a minha esposa como a grande inspiração para eu continuar todo dia fazendo o que eu faço. Porque, que legal, cara. A gente tá junto, a gente fez a vida junto. Cara. A gente fez a vida junto. A gente entrou na faculdade no mesmo ano, a gente se casou, eu tinha 19 anos, enfrentaram os problemas a gente enfrentou os problemas juntos e mais do que isso. Quando eu resolvi empreender a primeira vez que eu quebrei, ela foi a única que ficou do meu lado. Caramba, E é aqui que eu falo pra você que os casamentos de verdade são testados. Porque tem casamento que não resiste à primeira crise. Não tem casamento que não resiste ao fato do marido chegar em casa um pouquinho mais tarde porque tem que trabalhar. Tem casamento que não resiste a um final de semana. E eu posso dizer pra você que o meu casamento resistiu à pior fase da minha vida. Quando eu entrei na faculdade, até com uma inspiração do meu sogro, que foi contador de uma grande empresa, aliás, de grandes empresas, mas em uma específica que me chamou muita atenção foi uma empresa de auditoria. Foi onde eu fiz minha vida, onde eu tenho a minha profissão hoje. São mais de 20 anos fazendo auditoria e consultoria de empresas. Em 2002 eu conheci isso através do meu sogro, eu conheci um mundo que eu não conhecia. Se encantou por ele. Me encantei por esse mundo, fui estudar. A minha mãe foi o grande incentivo para eu estudar. O dia que eu entrei na faculdade eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula, cara. Caramba. Eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula da minha faculdade. A minha mãe, mesmo numa situação muito difícil, ela complementou o dinheiro da minha matrícula. Isso foi uma Isso marca a gente. Uma pancada. Eu tenho histórias assim com meu pai. Então, assim, eu cheguei em casa e falei que estudar, a reação
A reação do meu pai foi uma reação, num primeiro momento, muito dura. Né? Foi reativo. Ele foi muito reativo, porque eu acho que ele, de alguma forma também, ele, por conta do sofrimento que ele teve, ele viveu uma vida de muita escassez, né? Meu pai passou fome pra caramba, meu pai sofreu na vida. Eu acho que por ter essa mentalidade de escassez, quando eu falei assim, vou encarar uma dessa, talvez, não sei, de repente o medo deu... É o medo de você passar o medo o que de ele eu passar. passar o que ele passou. Né? É mais proteção. Viu? E aí ele falou, não, você não tem condição de fazer uma faculdade. A minha mãe olhou pra mim e falou assim, não importa o que seu pai tá falando, se tem condição, se não tem. Se você quer estudar, você vai estudar. Pronto. E cara, eu ganhava R$380 naquela época por mês, bruto. Nossa, mãe. Era isso aí mesmo. R$380 por mês bruto, cara. Então assim, e dali... faculdade custava 450 mês. Olha, pense, o salário mínimo era quanto? Eu acho que era por aí, cara, 300 e pouquinho. Eu ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo. Eu ganhava um salário mínimo. A faculdade era mais de um salário mínimo. Era mais de um salário mínimo. Pra você pagar a mensalidade. A gente teve, obviamente, depois dessa época, a gente teve a democratização do estudo no Brasil, que hoje você tem faculdade, só não estuda quem não quer. Essa é a grande verdade. Na verdade, você estuda em casa, né? Exato. Mas na nossa época, para estudar você tinha que sair de casa, pegar o busão lotado, ir para a faculdade estudar. E a minha mãe foi comigo fazer a matrícula. O que me faltou, a minha mãe complementou. Caramba. E ali a minha história começou a virar. E olha a cabeça de maluco, cabeça de doido. Eu falei, se eu estudar 1 ano na minha área, depois de 1 ano, eu vou conseguir entrar na minha área para trabalhar, vou ganhar mais. E aí eu vou conseguir pagar. E eu estudei 1 ano na faculdade sem pagar. Caramba. Estudei 1 ano sem pagar. Não pagou porra nenhuma. Com 12 meses estudando. 12 meses estudando. Eu consegui um emprego. E não foi qualquer emprego. Eu comecei a trabalhar na maior empresa de auditoria do mundo. Como auxiliar. Mas eu saí de um salário naquela época de R$380 para um salário de quase R$1.500. Mas deixa eu te perguntar, a faculdade não te cobrava? A faculdade, quando deu 12 meses, cobrou. Porque daí ia virar o ano. Pô. 12 meses? 12 meses, lógico que cobrava. Mas ela não podia me barrar o acesso. O contrato era anual. Então quando deu os 12 meses... Você foi lá e pagou. Eu fui inteligente. Com 12 meses eu fui lá, renegociei. Só que Deus me preparou uma porta, um trabalho para que eu pudesse pagar a faculdade, pagar a renegociação e sobrar um troquinho. Boa, foi inteligente. Na verdade você acreditou. Eu acreditei, mas é o que eu falo. Existe uma diferença entre acreditar puramente e ter uma estratégia. Tem muita gente que acredita, mas você não cria estratégia para isso. E, cara, se você tem saúde, se Deus te deu saúde, te deu uma cabeça para pensar, se você consegue colocar alguma coisa no papel, é o seu papel ir lá e fazer. E eu entendi que era meu papel. E tudo na minha vida foi assim, cara. Tudo é assim. Tudo na minha vida foi assim. Quando eu comprei o meu primeiro apartamento foi assim. Quando eu comprei o meu primeiro carro foi assim. Quando eu nunca tive condições de fazer. Eu criava as condições de fazer. E ali eu descobri que eu sabia fazer uma engenharia doida com dinheiro. A engenharia do negócio. Mas isso a gente aprende quando a gente passa dificuldade. Em 2007 para 2008, eu resolvi sair da minha área de auditoria. E, aliás, aqui vai um grande aprendizado para todo mundo. Cara, se você é bom numa coisa, fica no que você é bom. Não vai inventar. Aí, eu larguei a maior empresa do mundo. Um salário naquela época que já não era mais os 1.000 e poucos reais, já era um salário considerável. Era o salário. Considerável. A gente está falando de um salário há 25 anos atrás de uns 6, 7 mil reais. Quanto que seria isso hoje? Estou falando de 25 anos atrás. Seria coisa de 20, 25 hoje. Talvez. Então é um bom salário? Se diz meu pai em dinheiro de hoje, seria uns 25 mil. Pro padrão Brasil, é um bom salário? É um ótimo salário. Dá pra você viver razoavelmente bem. Eu abri mão disso e abri um mercado, cara. Na vila, na rua de casa. Abri um mercadinho. Abriu o mercadinho? Abri um mercadinho. Não deu um ano, eu quebrei. Mas muito bem, parabéns pra você. Eu saí de uma empresa que eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes um final de semana ou outro, mas ganhava pra isso. Um bom convênio médico. Naquela época eu andava com um Vectra GLS 2.2 azul marinho. Coisa mais linda. Era o carro do... Quase zero. Era o carro do presidente. Era carro executivo da época. Era o carro do presidente. E aí onde eu falo, fiquei cego. Cometi um grande erro. Mas foi o erro que mudou minha vida. Por quê? Porque... Não conta não. Depois do intervalo você vai contar. Espera aí os nossos patrocinadores.
Olá, sou o Dr. Jordani Graz, especialista em nutrologia. Primeiramente, eu tenho que fazer analogia das fundamentais causas de câncer no ser humano. Uma delas é a má nutrição, tanto por efeito como por excesso. A gente já tem usado o óleo de avestruz em vários pacientes para recuperação, sobretudo das quimio, das radioterapias. Eu tenho uma paciente com um tratamento de câncer de mama, onde a recuperação do efeito indesejado da quimio e da rádio foi muito rápida pelo uso do óleo de avestruz. Tive casos de câncer de pele, onde a cicatrização e a recuperação do tecido é muito mais rápido que em pacientes que não ingerem esse óleo de avestruz. O mercado mudou. Acabamento de qualidade é técnica e conhecimento. A HD Flex lança certificação para aplicadores. Um curso criado por quem desenvolve e aplica no dia a dia. Vagas abertas a partir de fevereiro de 2026. Curso gratuito por tempo limitado e desconto nas primeiras compras em lojas parceiras em todo o Brasil. Cadastre-se. Quem é profissional se certifica. Eu, antes de trabalhar na Conforpass, eu era dependente de uma prótese do SUS, conheci a Conforpass, que é o proprietário Nelsinho, em Cuiabá. Comecei a trabalhar com eles e então eu comecei a melhorar minha qualidade de vida no profissional e também do lado da órtese e da prótese também, que hoje eu uso. Eu fiquei conhecendo a Conforpass através da internet e cheguei até o Nelsinho, fiquei como paciente há 11 anos, agora fui convidada para trabalhar com eles e estou aqui como recepcionista. A minha qualidade de vida mudou bastante depois que eu vim para cá. Então a Conforpass para mim, assim, nesse momento, veio num momento muito bom da minha vida para eu poder seguir em frente. Há 12 anos eu sou amputado na parte minha da coxa, a parte de cima. No decorrer de passar por outras ortopedias, eu cheguei até pela internet pesquisando, cheguei até a Conforpass. Já faz meus 9 anos que já trabalho aqui. Resumindo, mudou muita coisa na minha vida, porque consigo trabalhar, consigo ajudar as pessoas também. E tenho o maior orgulho de fazer parte dessa empresa, porque aqui a gente trabalha. As mudanças que veio à minha vida através de uma prótese boa, bem alinhada para mim fazer no meu dia a dia, o meu serviço e a minha própria vida pessoal. Algumas marcas não começam com um lançamento, elas começam com um sentimento, uma certeza silenciosa de que o tempo certo chegou. Cairo não surge para acompanhar tendências, mas para honrar aquilo que é eterno, sua essência, seu ritmo, seus ciclos. Cada joia é mais do que forma, é significado, é o reflexo visível de algo que só você sente. Essa é a nossa primeira aparição, e que ela te lembre, todos os dias, que a sua história merece ser celebrada com presença. Cairo, o tempo certo para ser quem você é. Fala, meus amigos, nós estamos aqui com o Cleverson Lacerda, mentor, empresário, é um gênio, homem de Deus, tá me ensinando a não falar palavrão. Você tava contando que teve um momento que ali, num mercadinho, foi um momento que mudou sua vida. Cara, eu acho Continua contando pra nós aí. Eu acho que é o seguinte, ali pra mim foi a grande virada porque eu quebrei. Você foi no zero? Não fui no zero. Você não foi no zero? Não. Eu fechei negativo em alguns milhares de reais. Você passou do zero? Passei do zero e passei e não foi pouco. Me conta, o que você arrumou? O que aconteceu? Cara, o que acontece? Você vai para um lugar onde você não conhece o negócio. E todo negócio tem as suas nuances, ele tem as suas particularidades. Se você não conhece o negócio e cai de paraquedas, e o negócio é muito rápido. A gente estava falando agora há pouco, por exemplo, vocês que são da TV. Vocês têm segundos para tomar decisões.
Tem que tomar decisão muito rápido. No comércio é a mesma coisa. Por quê? Porque você abre a porta, o cliente já está dentro. É. Só que 90% do que você colocou ali dentro para vender não é seu. Porque você compra do fornecedor a prazo e vende. Só que você compra uma caixa, vou te dar um exemplo básico. Você compra uma caixa com 50 pacotes de bolacha lá dentro. Você não vende as 50 no dia. Não. Você vai vender uma, vai vender duas. Então você fraciona a sua venda. O varejo é isso. O varejo é compro em volume e fraciono a minha venda. Então se eu não tiver um volume de capital de giro para bancar essa venda fracionada e fazer a reposição, e o tempo disso é muito rápido, você quebra. Em algum momento você vai te faltar caixa para pagar fornecedor e manter a loja cheia. Aí você vai ter que escolher. Ou você repõe, ou você paga o boleto, ou você paga as suas contas. Então isso é mais do que comum. Hoje, olhando para mim e para a estrutura que eu tenho, é muito óbvio. Hoje eu tenho estrutura para ter 50 mercados, 50 lojas, 100 lojas, 200 lojas. Porque agora você sabe como é que funciona. Eu não só sei como funciona, como hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho clientes supermercadistas com 80, com 90 lojas. Você conhece a fundo. E eu vou lá e ensino ele. O mercado que eu abri, eu tive uma sociedade na época, inclusive uma segunda loja com meu sogro está lá até hoje. O meu sogro está lá, ele já tem uma segunda loja. Né? Então, assim, hoje eu teria uma plena mas essa capacidade. Que quebrou tava com seu sogro também não, né? Essa quebrou não, tava comigo. Sozinho. Mas tem coisa que não é pra você. Tem coisa que não é pra você. Verdade. Aquilo não era pra mim. Não era pra mim. Por que não era pra mim? Por uma diversidade de fatores que talvez eu não vou ter tempo aqui pra te explicar. Mas a primeira coisa que o mercado me roubou meu tempo. Foi o que a gente tava falando. E o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Você pode perder dinheiro, você pode perder tudo. Enquanto você tiver tempo, você vai conseguir fazer alguma coisa ainda. E o mercado estava roubando meu tempo. E um tempo para mim que era muito mais do que precioso. Era o meu tempo de qualidade com Deus e o meu tempo de qualidade com a minha família. Porque é um negócio de domingo a domingo. O comércio é escravo, né? E é um negócio de domingo a domingo em que você... Se não tiver uma estrutura, você tem que trabalhar de domingo a domingo. Tem que trabalhar de domingo. Então você tem que estar ali o tempo inteiro. A não ser que você tenha uma baita de uma estrutura que eu não tinha na época. Então eu entendi que aquilo não era para mim. Mas por que isso foi importante? Por que eu falo que essa foi a grande virada de chave na minha vida? Porque hoje a minha vida é ensinar empresários. E como é que eu vou ensinar um empresário a não quebrar? Sendo que eu nunca quebrei. O maior desafio que a gente vive hoje no Brasil é porque a gente tem um monte de mentor de palco. Verdade, isso é verdade. A gente tá cheio de mentor de palco. Eu não tenho nada contra aqui, nada contra. Eu tenho. Tem alguns deles aí que até enriqueceram. Mentiroso. É bom ouvir isso de você. Não, eu falo porque você não precisa falar, mas eu falo. O programa é meu, o problema é de vocês. Eu ia falar foda-se, mas tá bom. Mas é o seguinte, é um bando de mentiroso. Que você vai ganhar milhões, que não sei o quê, porque você tem que comprar o carro do ano. Tá, tudo certo. Assim, uma experiência própria. Boa energia traz coisa boa. Mas o que eles vendem, que você tem que comprar o carro mais caro, você tem que andar com a roupa melhor. Isso é mentira, isso é balela. Você tem que trabalhar, pô. E o problema é que esse mesmo camarada que faz isso, ele vai na locadora de carro, aluga uma Porsche, aluga lá por um dia, por dois, um carro, faz um vídeo dentro do carro, né, e tal, e te engana com aquilo, né? Então no final do dia ele tá fazendo isso para ver se ostenta uma autoridade que ele não tem. Que não existe. E o meu segundo ponto é que a maioria dessa turma não estudou e não passou pelas provas que um negócio traz. Sabe aquele cara que nunca teve uma folha de pagamento para pagar no final do mês? Eu concordo. O cara nunca teve uma guia de imposto para pagar no final do mês. Não teve um funcionário. O cara nunca teve funcionário faltando, deixando ele na mão, chegando atrasado, doente. Você é louco. Afastado. Funcionário que te rouba, funcionário que te trai, funcionário que vai pro concorrente e leva a sua inteligência. Isso, e no comércio tem isso, né? E no comércio, no serviço, tem tudo que é lugar, essa é a grande verdade. E a maioria desses caras são mentores de palco, né, que usam técnicas. E eu não estou condenando a técnica. Eu não estou condenando a técnica. Eu tenho 5 certificações em coaching. 5 diferentes. Internacionais, inclusive. Né? Agora, a técnica, ela existe como base fundamental para certas coisas. Agora, hoje a gente vê o cara usando programação neurolinguística, né? A famosa PNL. Né? Para entrar dentro da sua mente.
é o cara que usa Lavagem e essa cerebral turma, total. eles têm o mesmo linguajar, é a mesma coisa, são as mesmas palavras. Você precisa de energia, né? Você usou esse negócio de energia agora, hein? Ó, energia boa, isso aí você ouviu de algum coach. Não, mas não, isso é uma coisa que eu acredito. Você precisa ter uma energia boa, você precisa transbordar essa energia boa na vida de outras pessoas, né? E se você transborda em quem é mais próspero que você... Então, assim, cara, eu entendo muito disso. E, infelizmente, essas pessoas agora estão misturando isso, inclusive com a fé. E é isso que eu condeno muito. Né? Eu acredito muito nos ensinamentos bíblicos sobre finanças. Muito. E aqui eu não estou discutindo se você acredita, se ele acredita ou não. Eu acredito no dízimo, eu acredito na oferta, eu acredito no poder da obra social feita com seriedade, porque, para mim, isso é bíblico e é um princípio da vida. Você plantou, você vai colher. Você plantou, você vai colher. É inevitável. Né? Então, assim, imagina quem planta em um terreno espiritual. Então, assim, eu não tenho dúvida de que vai colher, mas essas pessoas agora, eles estão se travestindo, né, de líderes espirituais, usando de técnicas para fomentar ainda mais os seus negócios. E arrebanhando pessoas que, no final das contas, estão achando que isso é fácil. Que é uma coisa fácil de acontecer. Negócio não é fácil. Que hora que você chegou para trabalhar hoje? Eu levantei hoje às 6 horas da manhã. Entendeu? E tá aqui trabalhando o dia inteiro. E vou trabalhar até 1 hora da manhã. Você vai até 1 hora da manhã, mas tem que acordar todos cedo de os novo. dias eu faço isso. Então, assim, cara, não vem falar pra mim que é fácil você prosperar, crescer. Só comprar o carro novo. Vai que até pra você vender um cursinho na internet hoje, você vai ter que sentar, estudar teu público, fazer marketing, tráfego pago, fazer investimento, montar uma boa estrutura, montar uma comunidade, oferecer muitas vezes mais do que você é pago, porque primeiro você vai ter que mostrar que você sabe, que você muda de fato. Tem que ter autoridade para fazer isso. Isso leva tempo, leva a energia, como você falou, é oneroso demais. É oneroso demais. Então, assim, e infelizmente algumas pessoas de má índole usam da facilidade da internet hoje, porque hoje é fácil. Hoje é fácil. Eu postar um vídeo hoje para viralizar a qualquer custo é fácil. Hoje dancinha viraliza. Então, assim, viralizar é uma coisa, sustentar um negócio é diferente. Então, o que eu percebi? Essa minha virada de chave de ter quebrado me trouxe para o momento em que eu estou hoje. Por quê? Quando eu decidi empreender em 2013 para 2014, quando eu abri o escritório, quando eu comecei meu escritório da PKF, que é uma empresa de auditoria e de consultoria, eu represento uma marca, eu represento uma marca internacional hoje no Brasil que ela está presente em 150 países, fazendo auditoria de empresas, fazendo consultoria de empresas, implementando governança em empresas pequenas e médias. Esse é o seu slogan, né? Exato. Então, assim, hoje a gente tem um grupo de governantes, né? Então, assim, a governança começa com governante. Não é de política não, gente. É de ADM, de administração. Aliás, na política o que a gente menos tem é governante. Né? Na verdade, então, assim, não tem nada. Né? Mas tá bom, vou tocar. Agora, a gente pensando do ponto de vista de governança, toda boa governança precisa de um governante. Precisa de alguém que assuma o papel de responsabilidade. E o que eu percebi? E a PKF tem sido um instrumento para isso. Existem muitas empresas que têm potencial de escalar, de crescer, de se desenvolver, de serem bons negócios e prósperos, e elas não crescem porque falta essa estrutura. Às vezes o dono ele tem medo de investir, às vezes ele tem medo de dar um passo, ele tem dúvida de como estruturar o negócio dele para expandir. E muitas vezes são pessoas que não quebraram ainda, mas estão assumindo riscos que a qualquer momento pode fazer com que o negócio delas quebre. E é exatamente onde eu entro. Eu entro para dizer para ele onde ele está correndo risco, onde ele tem oportunidade, onde ele pode ter um bom planejamento tributário, onde ele pode ter um bom planejamento societário, onde tem dinheiro barato para ele pegar. Que isso é bom. Então, assim, para pensar. Quando eu quebrei, que eu estava devendo na casa de 250 mil reais, quando eu quebrei a primeira vez, e eu quebrei assim, quebrado mesmo. Nome, endereço, CPF, o que mais você quiser. Então, assim, Você quebrou na emenda. Eu quebrei mesmo, quebrei. A longarina rachou, meu irmão. Você sabe por que quebra a emenda, né? Então, porque não pega a solda. Exato. Então, assim, é o carro quando dá PT mesmo. Pegou na longarina. Pegou na longarina. Então, assim, morando de favor, a minha filha mais velha, a Vitória, tinha acabado de nascer. O meu segundo filho, o Juninho. Tava no caminho. A esposa tava pra ganhar ele já. Nossa, mãe. No dia que ela descobriu que estava grávida, eu perdi o convênio médico. No dia que ela descobriu que estava grávida. No dia. Ela falou assim, tem uma notícia para te dar.
Eu falei, eu tenho uma também. Mas dá você primeiro. Ela falou assim, eu tô grávida. Eu falei assim, que legal, perdemos o convênio. Você dá risada, não foi com você, né? Olha lá. Olha lá. Ele dá risada. Pensa no fumo. Ele dá risada porque não foi com ele. Mas foi literalmente assim. Pensa no fumo. Foi Bueno do literalmente céu. assim. Coitado. Eu só não devia 2 pessoas, cara. Eu só não Deus devia e 2 do pessoas, mundo. Deus e o mundo. Era a minha situação. Você deve... Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Agora, é aí Meu onde pai. eu falo que Deus separa os homens dos meninos. Exatamente. Deus separa. Faz assim. Deus ó, separa. Você Por é quê? homem, você é menino. Cara, eu sentei, eu não desesperei. Eu sentei e falei, tá bom. Eu chorei um dia, O que eu vou fazer? chorei um dia, arranquei os cabelos. Mas eu tenho isso comigo, assim, eu viro a chave muito rápido. Então, assim, hoje foi o dia. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de Eu sorrir, vou te dar um exemplo. que há tem tempo isso. de plantar, há tempo de colher. Então, assim, só que o meu tempo é muito rápido. Lembra que eu te contei que eu, desde pequeno, sou muito precoce? Então, beleza, é pra chorar, a gente chora hoje, mas amanhã não. Mas já não tem tempo Quer mais. chorar? Beleza. Mosquito, o que tá pegando? Quer chorar? Chora aí. Pode Beleza. chorar. Chorou? Beleza. Acabou, cara. Amanhã é outro dia, é outra coisa. Acabou o choro. Você não tem o direito de chorar amanhã. O empresário tem que ser assim. É. Perdeu hoje. Beleza, você Beleza. perdeu hoje. Amanhã não. Amanhã não, amanhã eu tô vivo. Você não tem direito de perder amanhã. Então amanhã você tem que aprender com hoje e fazer diferente. Então o que eu fiz? Eu tracei um plano. Eu vou pagar todo mundo. Só que eu preciso de um plano para isso. Porque a maioria dos empresários que passam por essa situação, eles quebram porque eles querem pagar todo mundo de uma vez. E você não consegue pagar tudo Lógico que de uma não vez. consegue. Lógico que não consegue. Você tem que... Então assim, você tem que criar um plano. Né? Então eu não corri de ninguém. Fiquei no mesmo lugar. Entendeu? Não corri de ninguém. Então, assim, devo, beleza. Tem que esperar. Igual todo mundo. A empresa grande, quando ela quebra, sabe o que eles fazem? Pede recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Ó, aqui é a lista de tudo que você deve. E agora você precisa de um plano para pagar. Você é uma empresa grande, que tinha bilhões. Todo mundo pôs dinheiro, deu dinheiro. Ela tem o direito de se recuperar? Você acha que eu não sou melhor do que ela? Concordo com você. Eu tenho o meu direito também. Só Então, avisar meus credores aí que eu não vou pagar. é isso viu? aí. Mas tem que ter um plano, tá? Tem que ter um plano. E aí bolei um plano pra isso. Eu só sei te dizer o seguinte: de história longa, curta. Em um ano eu paguei todo mundo. Puta, que legal, cara. Em um ano eu paguei todo mundo. Eu tenho uma passagem com meu padrinho de crisma, sou católico. Uhum. Mas eu sou amante de Deus. Onde tiver Deus, eu tô. Onde tiver Jesus, eu tô. Não importa se é católico, se é evangélico, eu não importo. Sempre fui assim. Eu sou de todos. E ele fala uma coisa pra mim assim. Não, você não é de todos, você é de Deus. Eu tô falando das doutrinas, né? Tá, beleza. Eu quero dizer da doutrina. Mas que eu sou de Deus, eu sou. Isso Então, aí beleza. ele lá em cima e eu e ele, ó. Nós ó, juntinho. Ele fala pra mim, ou você senta e fica chorando, ou você levanta e vai pra rua enfrentar. O que você quer? Ficar chorando ou vai pra rua enfrentar? É isso aí. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Sei o que você fez. Então para pra pensar. Eu fiz isso, me levantei. E em 2013 eu resolvi empreender de novo. Quando eu abri o escritório, a gente não tinha uma cadeira pra sentar, cara. Mas abriu. Eu já ganhava, eu estava cotado à sociedade de uma das 4 grandes empresas de auditoria do mundo. Você não quis, foi. E eu não quis, porque ali pra mim foi um grande diferencial. Ali pra mim foi um divisor de águas também. Eu acredito muito, e não abro mão disso, acredito muito em princípios, acredito muito em valores. E eu acho que lugares que ferem princípios, que não se alinham com o seu, são lugares para você não estar. Então, o dia que eu percebi que aqueles valores já não eram mais condizentes com os meus, eu decidi sair. E aí não importa mais se eles me pagassem 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês. Não ia fazer diferença mais para mim. Eu prefiro perder o dinheiro do que perder a minha essência. E aí fui empreender sem uma cadeira. Mas qual que é a diferença? Eu já tinha quebrado. Eu já sabia onde errar, já sabia onde acertar. Eu tô num momento igual você tá falando. Vou fazer uma revelação aqui. Eu tô num momento que você tá falando. Tô nesse momento de virar a chave. Tô me borrando. Mas eu vou fazer. Cara, eu vou te dar uma notícia. Você vai ficar se borrando por um tempo. Tô me borrando. Talvez daqui 10 anos você esteja ainda. É a minha virada de chave de empresário. Uhum. Vai fazer assim, vai mudar totalmente o traçado que eu tinha feito.
surgiu esse negócio, ele vai traçar para outro que vai Beleza. aumentar. Beleza. Mas é um- Três coisas vão acontecer com você. Já tô me borrando a primeira. Não, essa você vai continuar daqui 10 anos, né? Mas 3 coisas vão acontecer com você. Quais Então, as 3 coisas? A primeira que vai acontecer com você, você vai sentir em algum momento vontade de desistir. Não, toda hora. Nossa senhora. Então, assim, mas é a primeira, é instantânea. Por quê? É. Porque você vai estar, você hoje está abrindo mão de uma estrutura. Pra criar outra estrutura E a nova. gente é apegado à estrutura. A gente morre abraçado com a estrutura. A Verdade. gente é muito apegado. Então a primeira coisa que vai acontecer com você, você vai pensar em desistir. A segunda coisa que vai acontecer com você é o seguinte: as pessoas, quando verem que você tomou a decisão de fato e essa decisão ela não tem volta, algumas pessoas vão se afastar de você. Por que algumas pessoas vão se afastar de você? Porque essas pessoas elas não querem assumir o risco de te apoiar. Porque se você der certo, bem, mas e se der errado? E elas estiverem com você? Verdade isso. É verdade ou não é? Então É. essa é a segunda coisa que vai É. acontecer com você. Algumas Verdade isso. pessoas vão se Eu afastar. já até sei quem é as pessoas. Algumas pessoas vão se afastar de você. Por quê? Tem gente que não vai assumir o risco de estar do teu lado. Terceiro, e esse aqui é o mais importante. Boas pessoas vão se aproximar de você. E tem vindo já. Só que sabe qual que é o grande problema desse 3 aqui? É que o 2 vai te machucar tanto Você não vai abrir pro que 3. você vai ficar receoso de abrir a porta pro grupo 3, que são das pessoas que você precisa ter perto de você. Se você souber discernir isso, Você vai estourar. você vai romper o que eu falo. Você vai romper. Todo empresário tem uma barreira. E no meu caso foram essas 3 barreiras. Essas 3 barreiras. Quando eu quebrei, Mosquito, eu morava numa rua lá no Jardim Guarani Ah. e metade da rua era meu parente. Minha nossa senhora, você morava no divã. Eu tive a minha conta de luz cortada 3 vezes porque eu não tinha taxa para pagar, que era R$ 23. E meus parentes viram minha conta ser cortada. E eles não te ajudou. Entendeu? Então assim, a minha vozinha que morava embaixo, eu morei numa casa de favor da minha avó. Ela me ajudou. Mas chegou uma hora que nem ela podia me ajudar mais. Minha situação era uma situação muito difícil. Ela não tinha mais como tirar dela para me ajudar. Você tava literalmente na merda. Não, a merda é pouco. Você é louco. Merda é pouco, né? Agora a minha avó mora lá até hoje, No mesmo lugar? no mesmo lugar. Ela mora lá até hoje. E você ajuda ela? E hoje eu vou lá e vejo a minha avó, minha avó, meu avô, trabalhador que foi, minha avó nunca precisou de ajuda. Nunca, Não, né? nunca, nunca. Se você for lá hoje, ela tem para te emprestar. Engraçado. A minha avó nunca entrou numa faculdade. A minha avó tem um fluxo de caixa. Ela tem fluxo de caixa? Tem. Ela anota tudo? Eu descobri isso quando eu fui pagar ela. Você acredita? Eu fui pagar ela. Quando eu juntei o dinheirinho que eu fui pagar ela, Ah. ela abriu um papel todo amassado. Ela abriu. Tinha o meu nome. Ela tinha uma folha para cada filho ou parente que devia a ela. Aí tinha a data que eu tinha pego, as datas que eu tinha pago alguma coisinha e o quanto faltava pra ela receber. Fluxo de caixa. É fluxo de caixa. Minha avó nunca foi numa faculdade. Simples assim, filho. Malemar sabe escrever o nome dela. Ela escreve tudo errado. Caramba, cara. Malemar sabe escrever o nome. É semi-alfabetizada. Ela não é alfabetizada, ela é semi-alfabetizada. Ela É igual sabe a minha escrever o avó. nome e escrever algumas coisas. Mas outras não. Mas ela tinha um fluxo de caixa dela. Entendeu? Então assim, ela mora lá até hoje. Qual que é o detalhe? Eu saí de lá. De lá as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu fui aos poucos. Eu nunca dei um passo maior do que eu podia dar. Mas dali, Deus foi me preparando, né? Então, eu saí dali, eu já não morava de favor. Eu fui pagar aluguel. Dali eu fui comprar um apartamento. Dali eu fui comprar depois do apartamento um imóvel de médio Maior. alto padrão. Aí depois eu descobri que na construção tinha um mercado legal. Aí daqui a pouco eu comecei a comprar imóveis e vender. Daqui a pouco eu comecei a comprar terreno, construir e vender. Daqui a pouco eu fiz uma outra casa. Hoje eu posso falar para você que eu tenho uma casa boa. Eu também não sou de muita ostentação, mas eu tenho uma casa boa de 450, 500 metros quadrados. Tenho meus carros na garagem. Tenho um belo no escritório, né? Consigo... Hoje eu pego o meu carrinho, né? Eu pego o meu carrinho, que eu gosto dele. É um carro, falam que é carro de tiozão, né? Eu acho que eu tenho cabeça de velho. Mas eu pego a minha Volvo XC90, entendeu? Acho que presta, né? Um belo Aí eu vou carro. lá na favela com ela, na mesma rua que eu quebrei.
No mesmo lugar que eu não tinha R$ 23 para pagar uma conta de luz. No mesmo... E sabe o que eu vejo? E vai acontecer isso aí com você. Sabe esse grupo 2 aqui? Ah. Quando você chegar aqui, Eles vêm pra aproximar. eles vão querer se aproximar de você. Aí você sabe o que eu faço com ele? Não fala e não faça. Não fale e não faça. E vou te explicar o porquê. Vou te explicar o porquê. Fala. Eles não têm culpa, cara. É. Eles são necessários. Eles são São necessários. necessários. Eles não têm culpa. Nem todo mundo pode participar do alicerce daquilo que você está construindo. Não significa que essas pessoas não vão poder participar lá na frente. Você tem que ser estratégico. Se você guardar isso no coração e levar pro coração, você só tem a perder. Mas eu só falo. Não Aí vai esses nada camaradas pro que chegarem depois e falam assim, né? Então, às vezes tem lá um tiozão, lá o outro, meu sobrinho, né? Agora eu sou seu sobrinho, mas quando tinha gente batendo na minha porta pra pagar, você não era meu tio, não. Não, só porque o problema deles é que eu falo do rádio, eu tenho um programa de rádio também, então eu falo nas comunicações que eu tenho, nos meios de comunicação, eu falo. Você lembra, né, tio? Filha da puta. Falo desse jeito. Palavrões à parte, né? Palavrões à parte, né? Mas, cara, você vai precisar dessas pessoas em algum momento. E engraçado, todo grande vai ser empresário natural. passa aí por isso. Vai ser natural, você vai passar por isso, eu passei por isso. E hoje, qual que é a minha meta? Minha meta hoje é preparar homens para governar. Que esse método que você criou. Porque para você passar por isso, você precisa de algumas coisas. A primeira delas, você precisa se conhecer muito bem. Todos nós temos um perfil. Todos nós temos um perfil dominante. Então eu sou um estrategista nato. Eu consigo ter uma visão ampla de tudo e preparar boas estratégias para isso. Você já é a figura da comunicação. Você já é aquele cara influente. Você já é aquele cara que sabe juntar as peças, juntar as pessoas e... Isso eu sei fazer mesmo. E eu desenvolvi um método só meu. Então eu peguei um método que eu fui treinado por muito tempo, uma metodologia que para recursos humanos sempre foi muito boa, que ela traçava perfis comportamentais. E eu criei um padrão de governança com os princípios bíblicos. Porque não existe lugar para se aprender mais sobre empreendedorismo que a Bíblia Sagrada. Deus é o maior empreendedor que tem. E acredite, o primeiro empreendimento de Deus quebrou. O primeiro empreendimento de Deus deu errado. Qual? Deus criou um homem no jardim chamado Éden, chamado paraíso. É verdade. Deus deu a esse homem tudo. Aí veio a cobra do diabo e fez o trem estragar tudo. Agora o problema nunca foi a cobra do diabo. O problema sempre foi o perfil do governante que estava lá, porque Deus não colocou o homem no jardim do Éden para ser um boneco. Deus colocou o homem no jardim do Éden, colocou ele lá e falou assim: domine, tinha que dominar sobre tudo que estava lá. Então a lei do domínio, ele era uma autoridade lá, Deus delegou a autoridade para ele. Como é Sujeita, até hoje, né? Exato, sujeite. Né? O segundo, ele tinha que guardar o jardim. Então guardar o jardim é cuidar dele. Guardar o jardim em todos os aspectos. É guardar o jardim, inclusive, dele mesmo. E, aliás, é o seguinte, é um princípio de governança isso. A tua empresa, ela tem que ter governança, não é para proteger ela só dos outros. É para proteger ela de você mesmo. Porque tem muita gente que quando a empresa começa a dar dinheiro, ele se esquece dos princípios de governança, vai lá, toma todo o dinheiro da empresa e sai fazendo loucura. E aí ele perde a característica de sustentabilidade do negócio. Eu já fiz isso. Então já fez. Isso é mais comum do que você. Isso é mais comum do que você imagina. E o que é bacana? Eu desenvolvi um método onde você, uma vez que você conhece o teu perfil de governante, você passa a cuidar da sua vida em todas as áreas dela com mais segurança, com mais firmeza. Você passa a cuidar dela com método. Então, na verdade, é transformar aquilo que a gente passou muitos anos implementando em empresas no maior empreendimento que Deus já fez na Terra. Que a gente Sou eu e você. O Silvio Santos falava que a gente é apenas um administrador de Deus. Então quer dizer que ele estava correto. Não tenha dúvida. O Silvio falando, eu tô aqui só para administrar. E como ele administrou bem, hein? Ele foi um diferencial, né, Bueno? Nós que é da comunicação, a gente sabe. Ele tinha o dom de fazer aquilo que você tá falando, de trazer as pessoas, de unir. Ele numa mesa de negócio era outro cara, não era o comunicador. Quando ele se tornava o sênior Abravanel, ele era um gênio. Na verdade, ele era um verdadeiro estrategista, porque o Silvio Santos... Ele sabia. É o que as pessoas confundem muito, e eu acho que ele entendeu a grande mágica da TV. Então ele criou um personagem. Exato. E esse personagem, ele tinha data e hora para funcionar. Ele tinha data e hora para entrar na frente da câmera, para encantar. Agora, o que de verdade era admirável, e aí já não no personagem,
mas na pessoa é a capacidade de estratégia que ele tinha. Porque ele estava sempre um passo à frente de todo mundo. Ele sempre esteve um passo à frente. Então era uma pessoa que quem trabalhou de perto, eu já li um bocado sobre ele. Então, extremamente estrategista. Demais. Extremamente estrategista. Total. Extremamente duro para se negociar. Não era fácil. Extremamente duro para se negociar. Não abria mão dos seus princípios. Não abria mão dos seus princípios, dos seus valores. E ele construiu muito mais do que uma empresa. Ele construiu um legado. Haja visto que as filhas dele, que todo mundo... Ele construiu um negócio tão bom, tão bom, tão bom, que todo mundo falou assim, o dia que o Silvio Santos morrer, SBT acaba. Não acabou, pô, carinha nenhuma. E não vai acabar. Não vai. Aliás, se as meninas conseguirem seguir, e acho que tá indo nessa linha, de seguir só o que ele deixou... Apanhando um pouco, mas tá. É lógico que elas vão ter dificuldade, porque elas não vão conseguir ser ele. Não. Mas se elas pegarem a roda que ele criou e mantiver essa roda girando, pode não girar na velocidade que ele fazia girar. Mas se mantiverem girando dentro de um fluxo natural, vai dar certo. Já deu, porque elas estão conseguindo manter. Já foi 2 anos da morte dele, o falecimento dele, ele tá indo. Apanhando muito. Elas estão, vamos falar a real, elas estão apanhando muito. Porque é aquilo, o DNA dele é muito intenso lá dentro. Sem dúvida. Existe o DNA dele, ele colocou o sangue dele lá. Então isso... E aí tem uma curiosidade legal, que ele ia gravar o programa, essa coisa de divisão, né? Ele chegava todo, sabe, rastejando. Falava gravando, ele estufava o peito, e aí ele dava os passos mais largos. Vamos, gente, estufava o peito, enchia o peito. A hora que ia gravar. É um perfil altamente dominante, característico de um estrategista, mas ele sabia incorporar o influenciador. Mas por quê? Porque ele já tinha um perfil secundário de influenciador, então ele influenciava pelo exemplo nos bastidores. Isso. E passou a usar isso como estratégia para influenciar através de um personagem. E pegando coisas, na verdade, que são coisas que são dores do nosso dia a dia, de todo brasileiro. Então, por exemplo, quando ele criou o baú da felicidade, que era do pai do Carlos Alberto. O símbolo, ele viu um negócio ali. Ele viu um negócio que estava no coração de todo brasileiro. Todo brasileiro sonha em ter casa. Qual que era o símbolo do baú? O carnezinho era uma casinha. Uma casinha. Entendeu? Então, assim, ele entendia muito bem a necessidade de quem estava do outro lado da tela. Então, ele não era só uma pessoa que fazia entretenimento. Ele fazia uma leitura do público dele muito boa. Então, ele sabia exatamente o que aquele público queria escutar. Então, ele planejava tudo em cima disso. Então, assim, cara, a gente vê essa turma hoje trabalhando com marketing, né, criando copy, storytelling, fazendo toda essa jogada. Nome difícil. Então, a verdade é o seguinte, ele tinha isso na cabeça dele. Natural. Fazendo uma coisa muito simples, que é o que eu falo hoje, que é o que a gente precisa voltar e aprender a fazer. Ele lia gente. Então, o que eu ensino os meus governantes, os meus mentorados? Aprenda a ler você mesmo. Se você aprender a ler você, 2 coisas você vai aprender para o resto da vida. Se você aprender a ler você. A primeira delas, você vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer. E a segunda delas, você com método, e aí eu ensino os meus mentorados isso, você cria a sua própria matriz de decisão. Para que você tome decisões não com o fígado, porque esse é um defeito do brasileiro. A gente é muito explosivo, muito emocional, qualquer coisa faz a gente chorar, qualquer coisa faz a gente sorrir, entendeu? E qualquer coisa nos tira da casinha. Então, se você não tem uma boa matriz de decisão, você certamente em algum momento vai se colocar numa situação de enrascada. Então, aprenda a ler a si mesmo para quando esse momento chegar, você olhar para dentro de você e falar assim, eu preciso ter uma matriz de decisão. E aí tomar as decisões de forma mais acertada. Porque na vida cresce não é quem acerta mais. Na vida cresce quem erra menos. Concordo. Você pode acertar muito, mas se em algum momento um erro comprometer todos os seus acertos, já foi. Você já viu isso alguma vez na vida? A pessoa constrói um império, mas com um erro, ela afunda. Funda, eu já vi. Um erro só. Você não precisa de muita coisa. É um tombozinho. É um tombo. Um tombozinho já. Um tombo. Quantas empresas quebraram por um tombo? Por um tombo. Quantas empresas quebraram por um vacilo? Aí, ensinamento da roça. Não se coloca todos os ovos num cesto só. Exato. Então, assim, tem muita gente no mercado hoje pra gente usar como exemplo de quem acabou, infelizmente, com um erro comprometendo muita coisa. Então, assim, na vida vence quem erra menos. Se você aprender a tomar decisões, não estou dizendo que você não vai errar. Eu vou errar, você vai errar, e é natural, a gente tem que errar mesmo.
Agora, se você tiver uma boa matriz de decisão, você erra menos. Quanto menos você erra, mais você cresce. Pronto. Pra finalizar o programa, que mensagem que você deixa? Cara, nunca esqueça de Deus. Nunca. Jamais. Né? De Deus vem a vida. A Bíblia diz, na verdade, que de Deus provém todas as fontes da vida. Né? Então, nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça da família. E entenda que trabalho não é punição. Trabalho é a maior ferramenta de Deus para que você cresça, para que você se desenvolva e para que você prospere. Não vai existir caminho fácil. Não vai ter caminho fácil. Vai ter um monte de pedra no caminho. Algumas são naturais do caminho, outras pessoas vão colocar. Quando as pessoas colocarem as pedras no caminho, esteja preparado. Para algumas você desviar e para outras você está com a estrutura tão robusta que você vai chutar elas e vai passar e vai para cima. É assim que a gente vence. Fechado. Obrigado, meu amigo. Deixa suas redes sociais. Obrigado você. Foi um prazer. Vai ser uma honra. Eu quero te Satisfação. receber mais umas vezes. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Deixa sua rede social. Pessoal do Instagram, @oficial Cleverson Lacerda. Cleverson Lacerda. Oficial Cleverson Lacerda. Hoje, inclusive, às 9 eu tenho uma reunião com um grupo fechado dos governantes. A primeira turma que vai romper já em 2026. Se a pessoa quiser ser um governante, é só entrar lá na rede social, tem um linkzinho já para um grupozinho de WhatsApp, vai ser direcionado, a equipe vai cuidar de você e daqui a pouco a gente vai estar falando. Perfeito, papo maravilhoso, o programa do Mosquito volta semana que vem, fique na TV Mosquito, entretenimento de qualidade, alegria é aqui. Beijão do seu coração, fiquem com Deus!